Senhor Deus, eterno Pai. Senhor, nós colocamos os irmãos, Pai, que vão estar viajando debaixo das mãos do pastor Juarez, está a tua mão para abençoar os irmãos. Meu Deus, leva eles. Alguns vão estar viajando até bons quilômetros, distância considerada, muito longe. E que o Senhor, meu Pai, esteja abençoando. Por mais que seja uma viagem cansativa, mas que o Senhor possa, meu Pai, descansar os irmãos. E os irmãos, meu Pai, sejam abençoados. Abençoados na ida, abençoados na volta. E que eles possam, meu Deus, retornar, meu Deus, as vossas casas, abençoados. E que eles sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, livra do acidente. Livra, Senhor, de todo mal. E que o Senhor esteja guardando. Que o Senhor esteja, meu Pai, direcionando nas pistas, nas rodovias. Meu Deus, que se porventura, Senhor, o inimigo se levante contra a vida deles. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, caia por terra todo o mal. E que a mão do Senhor esteja guardando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar os irmãos. Eu quero fazer algo aqui bem rapidinho para a gente aproveitar o Marcos, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Irmãos, nós estaremos a partir do dia 1º, nós estaremos aqui na igreja cultuando o Senhor os 12 dias. Pastor Jonas, é projeto de vida? Irmãos, a nossa vida já é projetada. A nossa vida já é projetada. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos conhece antes do nascimento. Antes que nós viesse ao mundo, Ele já nos conhecia. Ele já nos chamava pelo nome. Então nós não vamos projetar o que Deus vai dar para a gente. Nós vamos estar aqui na igreja orando os 12 dias, apresentando cada mês do ano. Quantos entenderam o que eu entendi? Entendeu? Então a gente vai estar aqui os 12 dias, representando os 12 meses, pedindo a Deus, para Deus abençoar cada mês, para abençoar cada 30 dias as nossas vidas. E eu tenho aqui, irmãos, um panfleto do projeto que nós vamos estar fazendo, e eu gostaria que você pegasse. Você pega ele, e aqui tem as 12 mensagens. São mensagens, irmãos, abençoadas. Olha só os temas que o pastor Polimoto ele colocou, achei até interessante, rapidinho, e talvez eu não leio todos. O primeiro dia, eu tenho certeza que o Senhor me conhece. Segundo, eu tenho certeza que o Senhor me escolheu, e assim por diante. Uma bênção, cada dia um pregador. Nós vamos estar aqui na igreja 8 horas da noite, 9 horas nós vamos encerrar. Apenas 1 hora de culto, para não cansar os irmãos. E eu gostaria que você participasse junto com a gente. Amém? Você vai pegar um panfleto desse, um livro desse, irmãos. Um livreto desse, tá bom? Olha aqui. E você vai nos ajudar com R$5 no final do projeto de vida. A gente não vai pegar nome de ninguém, nós não vamos anotar nome de ninguém, mas você vai pegar esse livreto e você no final do projeto nos ajude com R$5. Amém? Agora, se você quiser de coração ofertar R$50, R$500, nós não estamos pedindo. Você pode ofertar e a gente vai estar então aplicando na obra de Deus, para o conforto dos irmãos. Quantos entenderam? Digo assim, eu entendi. Eu entendi. Eu gostaria de alguém que viesse aqui. Irmão Josafá, faça isso para a gente. Passa para os irmãos. Irmão Josafá de cá. Irmã pastora Luiz, do lado direito, para a gente dar lá. Se alguém se os livretos não alcançar todos, nós estaremos pegando mais. Pastor Jonas, eu não congrego nessa igreja, estou visitando, você pode pegar. Você pode pegar, não tem problema. E se você quiser,
se você quiser participar com a gente durante os 12 dias, então será uma bênção, um privilégio ter você junto conosco. Amém? Pastor Jonas, eu gostaria de estar convidando alguém para participar. Irmãos, faça isso. Convide alguém para estar participando durante os 12 dias. Pastor Jonas, eu conheço alguém e eu gostaria que essa pessoa conhecesse a palavra de Deus. Convida esse irmão, convida essa irmã para estar ouvindo a palavra de Deus. São pessoas que realmente estejam pregando a palavra de Deus honestamente para a glória do Senhor. Amém? Esteja passando pelos irmãos. Enquanto a pastora Luiz vai estar distribuindo os livretos, eu gostaria de estar orando. Irmão Marcos, vem para cá, senta aqui perto da gente. Irmã Joseli, vem para cá, senta aqui perto do Marcos. E nós lembramos os irmãos, extraído no livro, o primeiro dia é dia 1º. Sexta-feira, nós estaremos aqui, 8 horas da noite, terminamos 9 horas da noite. Vai ser rapidinho, para não cansar os irmãos. Cada dia um pregador diferente. Irmãos, uma bênção. Eu gostaria que os irmãos participassem. Amém? São esses os avisos que eu gostaria de... Sobrou alguns, né? Esteja aí abençoando os nossos irmãos. Repete assim comigo, irmãos. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ouvir a palavra de Deus. Através do Marcos, Deus vai falar comigo. Através da vida dele, Deus vai falar conosco nessa noite. Eu quero sair daqui diferente, abençoado, para a glória do Senhor. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. Vamos passar para o Marcos e ele vai estar pregando a palavra de Deus. Boa noite a todos, com muita alegria que também venho a esta casa, que não é outro lugar senão a casa de Deus. Betel, né? Também é uma casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu prefiro estar um dia nos átrios da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte, porque aqui há alegria, aqui há a glória de Deus, aqui há a comunhão, aqui há a paz, aqui há a salvação do Senhor. Isso é muito bom. Como o pastor Jonas já me apresentou, meu nome é Marcos Rodrigues, noivo da Joseli, né? Toda boba ali, né? Que momento bom é esse do noivado, né? Essa semana ela disse assim, meu amor, eu te amo todo dia. Coisa boa, né? Tu viu isso também, né? Ainda vive ainda, né? Todo dia, né? Ouvi essa palavra bonita, né? Eu te amo todo dia e o dia todo, né? E às vezes ama, mas não tem um momento que ele não ama, né? Com ódio, raiva, algumas horas, né? Mas não deve ser assim. Deve ser como Deus, que nos ama o tempo todo o tempo. Não é isso? Que bom, né? Que Deus ele tem nos dado tantas bênçãos, inclusive essa questão da vida em família, dos nossos sentimentos. Deus ele é completo. Ele nos vê por inteiro. Ele nos abençoa de todos os lados. Profissional, sentimental, saúde, família e tudo mais. Espiritual, Deus é bom demais. Eu sou membro ali na Igreja Batista de Israel, no bairro Alexandrina. Não é lá na Palestina, não. É aqui mesmo em Anápolis, né? Fica ali próximo do Jaiara, atrás do Antônio Shopping, é o bairro Alexandrina. Eu congrego ali há 2 anos e pouco e estou retornando para a congregação da Joseli. E foi onde eu comecei a servir a Deus aqui em Goiás.
E também me matriculei no curso de teologia com formação em pastor. Estava bem atrasado, não tinha dado conta de cumprir as tarefas. E a distância, o curso à distância tem esse problema, né? A gente acaba se acomodando com as tarefas de casa, eu morando sozinho, tendo que lavar, passar. Poxa, isso aí é muito trabalhoso, né? Difícil demais isso, tentar de mim, né? Lavar, passar, cozinhar, é muito complicado isso. E ainda tem que estudar ainda, é muito difícil. Eu tenho me esforçado para tentar concluir esse curso, para me formar em pastor. E aconselho todos a fazerem o curso. Não façam a distância não, que é um pouco difícil. Se você quiser encarar, vai na paz, Deus te abençoe. Mas que façam o curso. Mas eu não tenho chamado. Não importa. Você é chamado para testemunhar, para ensinar, para ajudar. E isso vai ser útil. Você vai ser mais um membro da igreja de valor, capacitado, por isso que pastor, fazer liderança, e até ter mais argumentos e ferramentas para explicar a razão da esperança que há em ti. Sempre eu pergunto para você alguma questão, né? Quem foi que casou com Caim? Né? E aí você vai ficar enrolado de saber quem foi que casou com Caim. Depois pergunta para o pastor Jonas, quem foi a esposa de Caim. Então, é bom a gente estudar, se aprofundar, para que a gente possa cada vez mais defender a nossa fé, né? Explicar com base, com firmeza, a razão da esperança que é em nós. Eu gostaria de convidar a todos, aqueles que podem, que se coloquem de pé. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 119. Não vamos ler ele todo, não, irmão. Salmo 119, a partir do versículo 56, no meio da Bíblia aproximadamente. Salmo 119. Os irmãos vão notar uma diferença de tradução. A minha tradução que eu vou usar é a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas é só para os irmãos saberem aonde eu estou me baseando, onde eu estou me valendo para trazer a mensagem de Deus. Salmo 119, do versículo 56 ao versículo 62. Diz assim, amém? Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Embora as portas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Oremos mais uma vez. Pai de amor, como é bom ouvir a tua palavra. Ele é saúde para o nosso corpo, dano para os nossos ossos. Ela nos traz vida, Senhor, alegria, pois ela nos traz a fé, ela nos revela a Ti mesmo e os Teus propósitos, que são bons, são justos e refrigera a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a Tua palavra em nossas vidas, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ó Deus, e assim sermos bênçãos aonde o Senhor nos levar, em casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança e até nos confins da terra, pois o Senhor tem um plano para todos nós, e que nós não, ó Pai, deixemos a sua palavra impedida de ser conhecida, mas com o nosso bom porte, com o nosso proceder, com o nosso viver, possamos ser a carta de Cristo aberta para que todos conheçam a tua salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus por essa igreja que ama o Senhor. Obrigado por essa família pastoral que o Senhor tem constituído sobre este rebanho. Capacita os teus servos com unção, com firmeza,
com o poder do céu, para que eles possam, aptos, ó Pai, liderar esse rebanho que o Senhor confiaste. E que o rebanho também, Senhor, possa caminhar junto, possa ser obediente, possa ser amoroso com esses servos que o Senhor colocou aqui. E que juntos, ó Pai, eles possam anunciar Jesus, viver a fé, testemunhar, ganhar almas para Ti aqui no bairro, no Morumbi e adjacências. E assim o Teu nome será conhecido. Muito obrigado por fazer parte desse momento. Usa a minha vida, Senhor. Sou vaso, sou nas Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Vós sois a igreja do Deus vivo, os quais Deus predestinou para a sua salvação, antes da fundação do mundo. Ele vos elegeu para seres santos no Senhor, e amados, os quais não nasceram da carne e nem do sangue, e nem da vontade do varão, mas de Deus, que vos chamou para uma viva esperança. Quem aqui deseja que todos vejam a sua humildade? Levanta a mão aí. Mas a humildade, irmãos, é uma virtude que só Deus deve ver. Só Ele deve ver. Ela vai ser mostrada para Ele. Quantos aqui praticam coisas das quais se envergonham? Bom, irmão, a sinceridade é muito importante. A honestidade. A honestidade é muito importante. Quantos aqui não querem se lembrar de nada de mal que praticou? Ou seja, aquelas recordações negativas que te acusam e fazem se sentir mal. Quantos aqui querem esquecer, não querem lembrar disso? Lembre-se então de uma coisa. Lembre-se de tudo, confesse tudo, para não se lembrar de nada. O assunto que vamos tratar aqui hoje, irmãos, é da maior seriedade, da mais alta relevância para a vida cristã. Vamos estar tratando hoje sobre práticas devocionais, exercício de sobrevivência e plenitude espiritual. Às vezes os pregadores se enganam quando diz Jesus só quer a sua alma, isso, né? Não, Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer a sua vida, seu tempo. Você é chamado a ser mordomo. Mordomo quer dizer administrador. Deus te confia talentos, seu corpo, seus bens, sua oportunidade, sua posição. Tudo isso Deus vai te chamar e prestar conta. Quem aqui tem um talento? Levanta a mão aí, um dom. Todo mundo tem um, irmão. Talvez você ainda não descobriu, mas você tem um dom. Quem aqui gostaria de ter 9 talentos? Levanta a mão aí. Você lembra de uma coisa: a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Eu tenho alguns e fico muito assustado, né? Porque quanto mais Deus nos dá, mais Ele vai cobrar de nós. E a compreensão desse tema, irmãos, da vida devocional, é sobretudo muito importante para o seio da igreja. Pastor, eu quero uma igreja vibrante, uma igreja que ame o Senhor, que ame as almas perdidas, que cresça espiritualmente, que tenha visão, que invista em missões, que faça a diferença nesta localidade. Então invista em práticas devocionais. Desafie a tua igreja, desafie a todos a terem momentos de comunhão diários com Deus. É bom estarmos aqui. Nós dizemos que aqui nós abastecemos, recarregamos as baterias desse primeiro dia da semana para que possamos caminhar bem. Mas isso, irmão, não nos garante que todos os dias vamos estar naquele nível espiritual ali transbordante. Precisamos todos os dias recarregar, né? Deixa o celular 2 dias só, sem pôr na bateria para você ver. Por mais que deixe 12 horas, ele vai descarregar. Ainda mais
que a nossa vida espiritual também precisa ser alimentada, precisa ser desenvolvida. O nosso irmão Josafá leu aqui um texto lá da segunda epístola de Pedro, dizendo, no verso 18, crescei-vos na graça e no entendimento. E Jesus também crescia, a Bíblia fala que ele crescia, tanto em estatura quanto em conhecimento. E tem muita gente sofrendo de nanismo espiritual, de raquitismo espiritual, porque acha que só a mensagem, só o momento do culto dominical é suficiente para manter a sua vida próspera, fecunda. Não, irmãos, precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite, e assim seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, e nem caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Porém, não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento leva. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Que salmo foi esse? Salmo 1, Salmo 1, né? Precisamos também voltar a essa prática de decorar, de memorizar. É importante fazer um desafio de jovem aqui, memorizar salmos, capítulos da Bíblia. É importante. Teve uma jovem lá de Santos, que ela gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, e ela entrou para o Guinness Book por ser a jovem que mais rápido escreveu toda a Bíblia à mão. Menos de 10 meses, escreveu a Bíblia toda. Pastor, quanto tempo te leva para ler a Bíblia toda? Tem aí planos para ler um ano, né? Ela escreveu, irmão, a Bíblia toda em menos de 10 meses. Estudava ainda. Estudava ainda. Era jovem, estudante, né? Escreveu a Bíblia toda à mão, né? Ela já tinha escrito um tempo maior, agora ela deu mais um gás, escreveu, né? Aí com 10 meses e entrou no livro dos recordes, né? Você escreveu toda a Bíblia, né? Mais de 1000 capítulos, né? Em apenas 10 meses. Que bênção, porque ela valoriza a vida espiritual. O Brasil e o mundo de hoje, irmãos, na primeira semana do último mês do ano de 2015, o que se vê nos noticiários, nas mídias? Conflito de estudantes com policiais lá em São Paulo. Inclusive aí na Anápolis também, né? Da OS aí, agora a educação, também está chegando aqui também. É um tumulto, uma confusão danada. A nação se indigna com fotos de 5 jovens que foram mortos por policiais, e acredita-se que foi por conta de preconceito, que eram 5 jovens negros. Isso nos causa indignação. Também escândalo, a presidente sendo colocada ali em xeque, não tem competência para governar. E também o presidente da Câmara dos Deputados também sendo cogitado a sua saída por corrupção, né, por roubo. O Rio Doce, lá em Minas Gerais, com o estouro lá da barragem, lá da Samarco, contaminou todo o rio, né, e está causando aí um impacto ambiental. O Brasil também sediou a COP21 para tentar salvar o planeta do aquecimento global, e são notícias desse tipo que vêm nos atacar, nos bombardear, e muitas das vezes nós perdemos às vezes o norte e acreditamos que não tem mais jeito. Isso acaba nos deixando meio que lesados, meio que atônitos, sem direção, diante de tanta pressão, de tanto ataque, porque nós somos humanos. Isso pode nos acometer também. São tempos que podem gerar em nós temor ou indiferença, indignação ou conformidade, resiliência ou desistência. É um tumulto generalizado. 2016 nunca foi tão incerto, pastor. Eu acredito que ninguém vai faltar uma dessas reuniões aí, porque ninguém sabe como será 2016, diante de um quadro tão sombrio, tão incerto que nos espera.
porque nós precisamos cuidar da nossa vida interior. Tem tantos no colapso. Eu trabalho numa escola, um lugarzinho difícil para a gente viver, desequilíbrio, limites, pessoas estão ali no seu esgotamento final, não tem mais nada, está vazio o bote ali, que nem aquele livro que eu já citei para os irmãos aqui, Andando com um Tanque Vazio. Encha o tanque, renove a paixão, de Weyner Cordeiro. Ele fala daquelas pessoas que vivem numa agitação, numa correria, tentando responder a tudo e a todos, fazendo curso, trabalhando, indo para a igreja, e às vezes mesmo esse ativismo, essa atividade toda, não quer dizer espiritualidade, mesmo às vezes tanto servindo a Deus. Lembra quando João Batista estava caminhando, dizendo, eu sou a voz do deserto, endireitai os vossos caminhos, todo vale será aplainado, convertei-vos, o povo, nossa, esse é o Messias. Ele, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho para ele, e outra hora Jesus vinha caminhando e ele disse assim, eis ali, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. E aí passou um tempo, o que aconteceu? Ele falou contra um casamento ilícito que estava acontecendo lá, a Herodia lá, entrou num relacionamento com o irmão do esposo, e ele disse, é pecado, isso não está certo, Deus não aprova isso, ele é a mulher do seu irmão. E aí, aquilo estava incomodando eles, e aí ele mandou João para o cárcere. João ficou lá na masmorra, preso, e quando seus discípulos foram visitá-lo, a gente tem que visitar os nossos irmãos, não é isso? A Bíblia nos manda visitar. Os discípulos foram lá visitá-lo e ele falou assim, mas espera aí, vem cá, pergunta lá ao mestre, pergunta o que mesmo? O que ele mandou perguntar para o mestre? Se ele é realmente o Messias, o Salvador que nós estávamos aguardando. Mas ele não tinha dito antes que ele era o Cordeiro de Deus. O que aconteceu? A inatividade. Quando você para de vir na casa de Deus, para de ler a Bíblia, para de orar, você vai cometendo coisas às vezes que você nem percebe, que vão começando a entrar, a encontrar lugar, espaço na sua vida, e você às vezes acaba até ficando com a sua fé vacilante. João Batista, que dos nascidos de mulher não teve ninguém maior do que ele, e Jesus nasceu de mulher, e ele ficou nessa situação difícil, que parecia uma crise espiritual, e hoje vivemos uma crise. Nós dizemos, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, amém, para alguns, mas não é a realidade, irmãos. Eu acho que é muito mais ao contrário, nós estamos em crise mesmo. Achamos que só vir à igreja cantar é bom, mas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, a paciência se esgotou. A gente não tem mais paciência com as pessoas. Toma lá da cá. É irritação. A gente fica, às vezes, descrente. Uma vez uma irmã estava falando lá na rádio, lá, de uma campanha aí também, projetando, não sei o que, o ano do leão, não sei o que, a coisa toda. E ela, mas ela vai participar, a senhora é obreira. Mas, irmã, eu estou numa crise, com uma tribulação danada aqui em casa, o bicho está pegando. Estou numa vez, eu queria oração. Não, irmão, você vai naquele encontro, naquela concentração que lá vai acontecer. Amém. Tem momentos como esse que pode ser só despertar, é só a centelha que cai, mas para que o fogo continue, você tem que alimentar. Você tem que ir em casa, estar lendo, estudando, vindo nos cultos de meio de semana, porque senão não vai manter aquela chama, aquela labareda. Precisamos fazer a prática devocional. Pode ser individual, se puder fazer com a família, é bom. Os pais têm uma grande responsabilidade de chamar, tomar iniciativa. Mas também o pai precisa, às vezes, fora desse momento, ter o seu momento a sós com Deus também. Eu vejo pessoas estudando, trabalhando, acordam de madrugada. Eu, por exemplo, acordo 5 horas da manhã, acabei até antes. Eu já vivi um momento que eu nem dormia, algumas vezes, tinha um propósito, logo assim que eu estava, novo crente, para eu fazer uma vigília, eu mesmo.
acordado? 3 horas da manhã? Estou orando. E aí, mas precisa orar esse tempo todo? Eu falei, mãe, eu vou dormir já. Ela não compreendia, ela não era ainda convertida. Hoje ela é, a família toda é convertida. Glória a Deus, graças a Deus. Mas eu não consigo orar, irmãos, nem 10 minutos. Quem consegue orar 20 minutos todo dia? Difícil, né? Tem hora que acaba a palavra, você não sabe mais o que falar. Eu falei tudo. Falar mais o quê? Vai ficar uma noite inteira orando. E muitos homens ficam, né? E é bom, é gostoso isso. Nem sempre, porque às vezes no nosso corpo também a carne é fraca, né? Às vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ou outra é muito bom fazer. E um segredo que eu aprendi, fazer uma agenda de oração. Para orar, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, eu vou orar, o que eu tenho que fazer? Me diz aí. Desligar o celular. Entrar no quarto. Ajoelhar. Falar com Deus. Amém. Se alguém falar que fechar os olhos. Não precisa fechar os olhos. Né? Não precisa fechar os olhos para orar. Né? Essa ideia de fechar a porta, né, no seu aposento é muito boa. A gente vai falar isso daqui a pouco. Isso é muito importante. Mas para eu orar, eu vou orar de olhos abertos. Eu faço um caderno. Estou lá orando lá. E eu dividi em tópicos livro. Vou orar pelos enfermos da minha igreja, da minha cidade, do meu país. Vou orar pelos hospitais da cidade. E orando, a lista é interminável. E aí eu orava a noite inteira e não dava conta de apresentar tudo para Deus. É um macete. Você olhar para os seus parentes. Quem tem parente aqui lá no Nordeste? Levanta a mão aí. Não vergonha não. Isso. A gente ganhou uma bênção porque a gente falou que é do Nordeste. A gente foi comprar lá um serviço lá para casamento. Por que é do Nordeste vai ganhar bolo de rolo? Eu falei, ô bênção. Amém. Né? Por que falou que é do Nordeste? Né? Quantos aqui tem parentes que você não vê já há mais de 30 anos? Eu também tenho. Tem parentes que eu nem conheço. Pois é, que às vezes a gente nem lembra de orar porque a gente tem contato, a gente lembra aqueles que estão mais próximos, né? Nosso raio de contato mais próximo que a gente lembra. E eu colocava nessa minha lista, nessa minha folha de oração, aquela lista com todos os nomes, aqueles parentes que eu não conhecia, mas que Deus conhecia, que precisava de Deus da oração. E com isso eu consegui orar várias horas, né, no dia. Toda noite, não. Uma vez no mês, fazia isso. Mas a igreja não ora. Mas por que se espera a igreja orar? A igreja não vai vigir nessa igreja. Mas para que espera a igreja fazer? Você pode fazer. Você não é igreja? Você pode orar. A responsabilidade é individual. É claro que podemos programar, né, durante o ano algumas vigílias. Mas eu não preciso de ninguém para eu ser santo, não. A responsabilidade é minha, é pessoal. Eu que vou cuidar, eu vou dar conta de mim diante de Deus. O maior beneficiado na oração é quem? É você mesmo, é o próprio orador. E às vezes a gente esquece que o fim da oração não está ali naquele momento, não. Tão bom, né? Ali orando, né? Todo mundo amém, glória a Deus, aleluia, e aquela coisa gostosa. Olha, que momento bom. Acabou. Foi embora. Não! A oração é o dia todo. Aquilo ali que aconteceu ali foi só o estopim. Foi só a centelha. Pegou fogo e agora vamos o dia todo orando, conversando com Deus, levando essa atmosfera boa, gostosa, né? Falando entre vozes, salmos e hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. E isso deve ser constante no trabalho, e aquela alegria. Chegou no ônibus, dá bom dia, boa tarde, aquela alegria. É isso, irmão. A vida com Deus é assim. Não creio num Cristo triste, cheio de amargura, cheio de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois é vencedor. Nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus animado. E ter alegria não é pecado. Pelo contrário, eu acho que o mau humor, né? Eu acho que isso é pecado. Eu só tenho disposto acima. E meu Deus vivo, o Jeová Jireh, é o Todo-Poderoso. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho dele. Então, alegria, disposição, ânimo.
E Jesus fala que eles devem orar sempre. Lá no capítulo 11 de Lucas, ele sempre ia orar de manhã cedinho. Ainda de noite, ele ia orar. Mas ele não é Deus. Ele não é o todo-poderoso. Por que ele orava? Para te ensinar. Para ser o exemplo. Para mostrar para você. Assim como ele fez, nós devemos fazer também. Sede vós imitadores de Cristo como eu sou. Para dar o exemplo. Ele ia orar. Ele precisava. Ele dizia que sim. Todo dia ele ia. Bem cedinho. Ficava lá orando. E aí os seus discípulos, os seus aprendizes, falaram assim: mestre, ensina-nos também a orar como João Batista ensinou aos discípulos dele. E aí ele vai e fala o quê? Vós, quando orares, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia está-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso está lá no capítulo 11 de Lucas. O primeiro versículo já começa ensinando. E que bom que os discípulos tiveram essa coragem de dizer: ensina-nos a orar. Vamos pedir ao pastor para ensinar algumas coisas, os temas da Bíblia. Eu pedi ao irmão Josafá, a irmã Suelane, o irmão Mário, a pastora também Valdinéia, para tratar alguns assuntos. Isso é bom, eles não vão ficar chateados não, né, pastor? Vai não, né? Vamos tratar alguns assuntos, eles estudam para crescimento, fazer os grupos de estudo nos lares, debatendo, e a igreja assim vai crescendo. Vamos pedir, e também pedir a Deus que nos ensine. O irmão Cabral, meu pai na fé, meu discipulador, foi quem me preparou, quem me iniciou na carreira cristã, quem que sempre tinha culto, me chamava: ó, vai ter culto, você vai? Eu vou te pegar em casa, vou te levar, ó, vai ter uma festa lá em casa, vamos lá, vai ter um churrasco. Eu sempre ali em contato com ele: ó, vai ter uma consagração, vai emancipar uma igreja, vamos lá, vou passar na sua casa. E ele ia me encarregando, assim como Paulo fez com Timóteo, ia levando, ia arrastando. E eu fui crescendo, desenvolvendo na fé. A gente precisa disso, irmãos. Nem todo mundo é agraciado, né? Que nasce num lar cristão, o pai é pastor, o pai é da igreja. E a gente precisa que a gente vá lá e busque ele, traga ele. Isso aí faz a diferença e faz crescer. E ele me ajudou muito. Uma das coisas que ele me falou: Marcos, quando você orar, sempre peça sabedoria a Deus. Faça como Salomão, que tinha tudo diante dele para pedir. Ele não quis riqueza, não quis a vida dos seus inimigos, mas quis sabedoria, porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha diante do povo, a quem Deus havia entregue a ele para cuidar. Eu quero saber andar no meio desse povo, eu quero saber entrar, chegar, resolver os problemas, Senhor. E aí Deus disse: porquanto pediste isso, todas as outras coisas eu vou te dar. Porque com sabedoria você vai enriquecer, você vai ganhar bens. Com sabedoria você vai ter aquela relação diplomática, cordial com os vizinhos. Não vai ter briga, não vai ter guerra, você vai conseguir tudo. Sabedoria é muito bom. Então sempre perto de sabedoria. Ore a Deus, faça dos seus propósitos de oração: Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para mim relacionar com a minha esposa, sabedoria para mim me relacionar com o meu esposo. Alguém disse que muitos lares, muitos relacionamentos têm sido desgastantes, tumultuados, por falta de estratégia, por falta de sabedoria. Porque a gente tem que conhecer a outra pessoa, a gente tem que saber como que é ela, estudá-la, né? Tem pessoas que, para você conviver com ela, você tem que fazer até um cursinho, né? O pastor falou que tem que fazer até uma graduação. A Joseline já está na pós comigo, já nem casou, né? Tem que aprender como que convive com a outra pessoa. E às vezes a gente não se interessa em saber como que o pastor, né? Como que ele gosta, o jeito dele, as coisas dele. E tem estratégia, né? Antigamente, mas chegava: o que aconteceu? Isso quebrou isso, vai ficar. Não, calma, né? Tem que ter sabedoria. Tem que ter essa preocupação.
poder ter um lar bom, um lar que cresça bem, sadio, seja uma bênção. Então, gente, o primeiro princípio, o primeiro ponto que deve ser destacado na nossa vida de devocional com Deus é a oração. Eu chamo a atenção para esse, porque esse aí não depende de ninguém, não depende de nada. Eu posso orar em qualquer lugar. Tem poder de oração, irmão? Não. Jesus deu um poder inicial só para nos ensinar a estrutura. Mas a oração, a palavra oração é aquilo que vem do coração. Agora, a reza tem modelo. E Jesus fala assim, ó, não sejais como eles, que pensam que por muito falar e repetir, serão atendidos. Porque vosso Pai que está nos céus sabe muito bem que vos é necessário, antes mesmo de vós lo pedir. Então, para que eu vou pedir? É porque Ele é, sabe você pedir. É bom você criar relacionamento com Ele, né? Diálogo, conversar. É bom pedir e vos darei nações. Abra a tua boca, né? Você tem que ter, isso é bom. É um recurso que Deus nos deu para desenvolvimento, né? A gente vai aprender a falar, conversar com Deus. Isso é muito importante, é relacionamento. Mas por que eu tenho que insistir? Porque eu falei que Jesus ensinou, em qual capítulo de Lucas? Ensinou a orar? Capítulo 11. Quem está ligado aí? Diz amém? Amém. Então, no capítulo 11, Jesus ensinou a orar. E no capítulo 18, Ele ensinou, sabe o quê? A perseverar. Né? Ele, olha, essa parábola eu vou contar para vocês saberem da necessidade de orar e não desfalecer, não desistir. Mas para que eu preciso insistir? É para Deus conseguir entender? É para Deus me ouvir? Eu tenho que ficar orando todo dia, persistindo? Orar sem cessar? Será que uma vez só não é suficiente para Ele? Não, Ele nem precisa. Você fale nada, é para você. Quando você insiste, quando você persevera, quando você persiste e faz aquele propósito com Deus, é para preparar o seu coração, não é o de Deus não. Porque quando eu peço a Deus, Ele pode me dar 3 respostas, pode? Sim? Não? E nem sempre a gente está preparado para isso. A gente só pensa quando a gente vai orar o quê? O sim. Você já vai, sim, só aceita o sim. Seja feita a tua vontade da onde? É claro que Deus quer o melhor para nós. A gente vai ver aqui que Shakespeare, o maior poeta de toda a história, ele diz que nós devemos agradecer a Deus até por aqueles pedidos que Ele não nos concede. Porque Ele sabe que não é o melhor para a gente, não é bom para a gente. Até quando Deus resiste, demora em dar alguma coisa, Ele está nos preparando, está nos amadurecendo. Ele está forjando em nós um caráter mais paciente, mais calmo, mais maduro, né? Saber esperar, saber observar, olhar outras coisas, né? Ele vai nos preparando, até quando Ele demora para dar algumas coisas. Inclusive, ela estava falando que quando a criança chora, ela estava lendo o livro, se preparando já, né? Ele não pode ir logo de pronto e correndo, não. É que a criança, ela é esperta. Ela vai sempre chorar, você ir lá correndo pegar ela. Você tem que ensiná-la. E Deus, ali como um pai bondoso, Ele também nos ensina também. Não é qualquer gritinho que Ele vai assim, ó. Às vezes Ele vem, correndo, Ele precisa mesmo, mas tem hora que Ele espera um pouquinho. É importante, né? É Ele que tem o controle, né? De todas as coisas. Né? Ele que decide as coisas, mas nós devemos orar, irmãos. Orar. Orar não é só pedir. Orar é já derramar diante de Deus, chorar, conversar com Deus. E Deus fala na oração, irmãos. Deus fala na oração. Geralmente a gente fala que Deus fala pela palavra, usualmente. Mas na oração Deus também fala com a gente. Vem pensamentos em nossas mentes naquela hora que nos ajudarão, se nós estivermos em sintonia, com o coração quebrantado, com o coração aberto. Deus coloca ideias, passa pensamentos. Você tem que saber ouvir a voz de Deus, né? Tem que saber ouvir a voz de Deus. O que Ele está falando? Ele traz paz para o seu
Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Mauro Israel, lá da minha terra, lá de criança, de infância, lá de São Gonçalo. Ele teve câncer, era um dos maiores pregadores do Brasil. Não tiveram depressão, porque ele morreu bem no auge assim, da sua carreira ministerial, ele marcou São Gonçalo. O pastor Mauro Israel Moreira escreveu o livro, né? Escreveu o livro, vamos pregava lá em estádio, e aí teve câncer no cérebro. Um homem de Deus, ungido, câncer no cérebro. E ele falou assim: irmãos, a gente vai orar. Se Deus me curar, vós vereis a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Porque eu estarei com Ele lá. Eu vou estar com Deus. Então, Deus ele pode te curar ou não. Uns têm a sua fé honrada quando Deus responde. E outros não têm a sua oração respondida, mas honram a fé que tem, continuando firmes em Deus. Então nós temos que aprender a gente acha que só temos que receber. Não, o Senhor não deve. Amém, louvado seja o nome de Deus. Receberíamos só o bem de Deus e não o mal? Tudo é dele, se Ele quiser, Ele pode nos dar. Um outro fator importante, irmãos, na nossa vida de devocional, além da oração, é a confissão. Precisamos confessar para Deus, como eu disse aqui no início, né? Lembrar de tudo, confessar tudo, para não se lembrar de nada, né? Devemos ter esse hábito da confissão, de falar para Deus, confessai, né, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para quê? Para que saia, para que sejais curados. Quem foi que, quando estava orando pelos seus inimigos, foi curado? Abram aí Jó 42:10. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Foi na hora que ele foi abençoado. Quando ele orava pelos seus amigos, que haviam defamado ele, que haviam colocado um monte de coisa na cabeça dele, confundiu ele todo, mas mesmo assim ele orou pelos amigos dele. Quando ele orava pelos amigos dele, Deus virou o cativeiro dele. Deus deu uma revolução na vida dele. E Deus então, né, o abençoou. Teve um outro homem também, irmãos, que orou a Deus. Ele ia morrer. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Quem foi esse homem? O rei Ezequias. O irmão lembra, quem foi Ezequias? Qual foi o pedido que ele fez? Ele pediu o quê? Nada. Ele está falando assim: Senhor, tu sabes que eu ando na tua presença, tu sabes que eu te sirvo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu conto tudo para o Senhor. Ele não pediu, ele só falou: tu sabes, tu me conheces. E só falava para Deus: Senhor. Deus sabia que ele queria viver, ele não queria morrer. Quem quer morrer aqui? Né? Ninguém quer morrer, né? É tão bom. Dizem que a pior vida é melhor do que a morte, né? O mais difícil que seja é melhor do que morrer. Ah, mas a gente vai ver Deus. Eu sei, mas eu não quero ficar aqui um pouquinho. Se eu puder ficar aqui, é bom, né? Eu sei que quando eu sair daqui eu vou estar com ele. Vai ser melhor ainda, né? Amém? Amém? Amém. Vai ser melhor ainda quando estivermos lá com ele, né? E confissão é importante, irmãos. Pedro negou Jesus, não foi? Negou, né? Tu é um dos deles. Eu não. Não, teu jeito de falar te denuncia. Você é um cristão. Tá vendo? Teu jeito de falar nos revela, mostra que ele é cristão. Alguém já te conhece só pelo jeito de falar? Seu modo de falar é diferente? Usa palavrão, é grosseiro, né? É um modo de falar de Pedro. O seu jeito de falar é cristão, é de homem diferente, de homem de Deus. O que é isso, rapaz? Ainda xingou ainda, praguejou ainda. Praguejou ainda o soldado lá, a mulher estava acusando ele, depois ele negou outra vez. Mas a Bíblia fala que depois disso que ele fez, chorou amargamente. Chorou. Se derramou.
importante a confissão. A gente fica encobrindo o pecado. Lá em Provérbios 28, 13. Irmãos, pastor, me dá licença. Crie um rico hábito de trazer caneta e papel para anotar. Eu aprendi muito da palavra de Deus fazendo isso, porque me ensinaram. Na minha igreja, lá, os meus líderes sempre pegavam um papel e trazia dentro da Bíblia, e anotando os versículos, aquelas palavras, aquelas frases importantes, aqueles pensamentos que ajudavam você em alguma coisa e anotando, né? Ou põe o celular para gravar o som também, é bom, uma boa ideia também, depois em casa, né, e ouvindo. E Pedro então chorou amargamente. Depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus perguntou o que para Pedro? Pedro, quantas vezes? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. É porque quando ele perguntava, Pedro, tu me amas? Pedro dizia, sim, Senhor, eu te filéu. São palavras diferentes para amor. Ágape é aquele amor tremendo, aquele amor de Deus, incondicional. Filéu é o amor fraternal. Até que o filho falou, eu te amo. Eu te amo com amor condicional. Te amo todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Então apacenta os meus rebanhos. Foi aí, pastor, que eu aprendi que eu tinha um chamado para ser pastor. Como é que a gente sabe, hein, irmão? Como é que a gente sabe que a gente tem a vocação para ser pastor? Como é que Deus fala para a gente? Alguém sabe como é que Deus fala? Como é que Deus chama? Como é que Deus vocaciona? É através disso. É quando você tem um amor pelo serviço, pela casa, pela obra, isso assim, toma o seu tempo, isso aí faz você abrir mão dos seus direitos, das necessidades, em favor de Deus, em favor da causa dele, dos dele. Quando você tem essa coisa assim, que é muito maior do que qualquer coisa na sua vida, isso é um chamado. Isso é um chamado, é assim que Deus chama. Eu preciso falar, então agora, apacenta os meus cordeirinhos. Que você me ama mais que tudo. Então você está apto. Você pode ser um pastor. Você vai ser uma bênção. E ele foi, uma bênção. Porque ele confessou. É importante a gente confessar. Lá na epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz o quê? Confessai. Não, confessai não. Se confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Como que Deus vai perdoar os meus pecados? Confessando. Como que Deus vai me purificar de toda a injustiça? Confessando. Confessar é uma bênção, irmãos. E muitas das vezes a gente não quer confessar. Por que a gente não quer confessar? Qual é o obstáculo que me impede de confessar os meus pecados para Deus? Porque quem aqui quer estar livre de pecado? Quem aqui quer estar puro? Porque quem irá habitar com as labaredas eternas? Ele que é puro de coração, que não jura enganosamente, né? Como purificará o mancebo o seu coração? Observando a palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 32, ele fala da alegria daquele que tem os pecados perdoados. Davi pergunta a coisa errada, né? Assim como eu e você. Ele tinha um diferencial. Ele era honesto, verdadeiro com Deus. Eu pequei, Senhor. Eu errei. Ele chorava, né? Pagava o preço ali. E nós somos assim. Não tem homem que não peca. Mas tem homem que confessa. Tem homem que se abre para Deus. Que ele é forte o suficiente para reconhecer que ele foi fraco, que ele errou. E que ele quer recomeçar. E Davi era um homem assim. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia
Ele precisava de Deus, porque sem Deus não era nada. E aí no Salmo 32, apesar de estar numa ordem diferente, no Salmo 31 ele lamenta o pecado lá com Batseba, né? Com esse adultério com a filha lá com a mulher do capitão Urias, no Salmo 51. Mas no Salmo 32, quando está na ordem diferente, ele fala da alegria do perdão, quando ele confessou para Deus. E aí ele fala: como é bom ter os pecados perdoados, que todos também tenham essa alegria, que confessem para Deus os seus pecados, que vocês serão felizes, sentirão paz. Né? E por que então eu não confesso? Do orgulho. Somos orgulhosos. Somos muito orgulhosos, até por conta da aprendizagem. Nós desde a infância somos muito egoístas, orgulhosos demais. Deus precisa nos quebrar para que possamos perder essa característica pecaminosa. Isso na verdade nem é se quebrar, sermos mortos. E a minha oração a Deus é que nós sejamos assassinados pelo Espírito, pelo poder que há em Jesus Cristo nessa noite, para que saiamos daqui moldados conforme Deus, confessando a Deus os nossos pecados. E aí sim, eles saberão lá fora que nós somos filhos dele. Nós vamos amar uns aos outros. Quando nós temos pecado em nossas vidas, cria barreira. A gente não vive toda a vida, aquela vida abundante que Deus tem para nós, lá em João. Em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham na abundância. Tem tanta gente aí, tanto crente mendigando espiritualmente, que conhece a Bíblia, tem intimidade com Deus. Eu sou ruim para cantar a beça, mas o meu amor, a minha obediência, a minha humildade me fez um dia cantar. Cantei aquela música lá do grupo Logos, Espinhos. A igreja fez lá uma noite de talento. Ele me ajuda, ele quer cantar. Eu não sei cantar, eu sou desafinado demais da conta. Eu quero cantar. Eu fui lá e cantei. E depois eu quero me elogiar. Coisa boa, hein? Boa? Obrigado pelo elogio. Né? Eu fiquei tão alegre, pude cantar. Então você pode cantar, meu irmão. Pode cantar em casa. Tem gente que não vive cantando. Isso ajuda muito. Porque tem lugar que não dá para a gente ficar lendo. Irmão, o irmão Marcos falou que eu tenho que fazer devocional. Vou parar lá na minha empresa, então, uma hora lá, vou pegar a Bíblia e ficar lendo. Se alguém vier me chamar a atenção, eu falo que não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Está errado, já falei isso. Tem que ver se na hora do seu almoço, antes de acordar ou depois. Na hora do trabalho é para trabalhar. Você pode até botar uma musiquinha sem empresa deixar. Baixando lá, vai ouvindo lá. Essas rádios evangélicas que nós temos aqui, pode fazer isso. Mas parar para fazer isso, não está dando bom testemunho, não. E sempre quando tem reunião lá na empresa, eles vão chamar para orar, como acontece comigo. Eles sabem que eu sou de Deus, as pessoas percebem algo diferente de você. Alguém disse assim, pregue a palavra, anuncie Jesus Cristo, e quando necessário, fale. Como que eu vou pregar? Como que eu vou anunciar? Sem falar. Com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu testemunho, com o seu modo de relacionar. E se necessário, for fale mesmo. Porque só a sua vida fala muito mais do que 1000 palavras. Um ato, uma atitude, um proceder. É muito mais forte, né, do que 1000 palavras. Precisamos confessar, irmãos. Uma outra barreira, um outro obstáculo à confissão é o secularismo. Tudo está tão secular, não se percebe mais diferença entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai ficando tão. Parece que ser cristão agora é moda, né? Tem os artistas, muita gente está se tornando cristão. E tem coisas que estão ficando tão normais, tão banais, né, em nossas agrupamentos, em nossas igrejas,